A questão não é o maior esforço. Jesus foi para a casa de quem fez o menor esforço. A filha de Jairo não fez nenhum esforço e Jesus ressuscitou ela. A questão não é o que faz, é o que ele é. Mas eu dou conta de ser crente. Eu dou conta de chegar no céu. Dá não? Vai não. Você não caminha uma esquina sem Jesus. Abra a sua Bíblia aí em Mateus 7,14. Mateus 7,14. Eu estive ruminando este texto, descobri algumas coisas nele, algumas revelações no texto que eu particularmente não tinha ouvido ou entendido até então. Diz o texto: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu quero falar com você hoje sobre um tema: entregue sua vida a Ele e desfrute da paisagem da jornada. Entregue a sua vida a Ele e desfrute da paisagem da jornada. O que veio na minha mente para me trazer um exemplo para você, antes de falar alguma coisa, eu quero trazer um exemplo para você mensurar o que é entregar a vida a alguém e desfrutar da paisagem da jornada ou da caminhada. Tá? E esse negócio vai encaixar mais ainda para as mulheres do que para os homens. Tá? O que veio à minha mente sobre desfrutar quando entrega foi uma viagem de canoa. Quem tem medo de andar de canoa aqui? Mais é as mulheres, né? Homem gosta, né? Mas eu quero trazer para você, principalmente você que tem medo de canoa, você já entra, o negócio já fica balançando, né? Aí você não confia na canoa, está confiando no colete. Então, o que é entregar? Quando você confia no equipamento ou no transporte, que é a sua navegação para uma viagem, vamos dizer uma canoa, e que você entra e sente-se seguro, você confia no equipamento, confia no motorista, porque canoa precisa ter motorista e tem que ser bom. E quando você toma posição em um assento dentro de uma canoa, se você tem medo, se você fica apavorado ou apavorada, você abre as mãos, segura dos dois lados da canoa, fecha os olhos e aperta as mãos, quase amassando a beirada da canoa, fecha os olhos e começa a tremer, e a viagem toda de olhos fechados e tremendo, e dizendo assim: vai tombar, vai cair, vai dar problema, vai bater, vai virar, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou afogar, e você vai até o fim, um sofrimento só. Mas quando você confia, você entra na canoa, você abre os braços, e quando ela pega uma certa velocidade, você sente a brisa da água, que a canoa, ela joga um pouco de água por causa da velocidade, e você sente alguns pingos de água sobre você, no seu rosto.
E geralmente você vai andar de canoa em um rio e você tem condições de observar a paisagem da direita, da esquerda. Ali você pode contemplar animais, você pode contemplar pássaros, você pode ver diversas belezas naturais, de flores e plantas, e todo tipo de animal silvestre, diferentes. Você vai experimentar coisas que você nunca viu e vai sentir emoções que você nunca sentiu, porque você está seguro de que você vai chegar no fim da tua jornada com segurança. Então você consegue aproveitar a paisagem. Qual a melhor viagem? É você aproveitar? É você contemplar tudo? Ou você fechar os olhos e ficar tremendo de medo, achando que vai morrer? As duas situações vão te levar ao mesmo destino, não é isso? Você vai chegar no destino. Mas qual foi a melhor viagem? Aquela que você confiou e aproveitou a paisagem? Ou aquela que você foi sofrendo o tempo todo, achando que ia morrer, que não ia conseguir chegar? E assim é o caminho para o céu. Existem dois jeitos de chegar lá. Você entrega tudo a Deus, confia nele e desfruta da paisagem da jornada, ou você vai confiando na sua força, nas tuas condições, vai chegar lá, mas vai chegar com mal de Parkinson, tremendo, com vara verde. Então é você que escolhe como você quer caminhar a sua caminhada para chegar no céu. Deus deixou para mim escolher. Olha, ele diz: olha, confia em mim, entrega a tua vida nas minhas mãos e vamos numa aventura. E esta aventura, desta jornada, você vai aproveitar. Você vai sentir a minha presença o tempo todo. Você vai estar seguro o tempo todo. Eu vou colocar anjo à tua direita e à tua esquerda. Eu vou te proteger de setas. Eu vou te dar segurança. Eu vou estar com você. Eu vou conversar com você. Eu vou mostrar maravilhas celestiais na tua vida. Eu vou estar e você vai sentir a minha presença. Eu estou te dando a segurança para estar comigo nesta caminhada. Ou você vai tremendo, gemendo, chorando, agoniado, morrendo no hospital, sentindo dores, sentindo angústia e dizendo: não vai dar, agora eu não dou conta, agora eu vou desistir, agora não dá mais, agora o negócio apertou, agora morre mesmo, agora toma, agora cai, agora o diabo agora se levantou, agora ele me derrota. É você que escolhe. É Deus que está dizendo para você: eu tenho para você paz e segurança na caminhada. Como você quer caminhar comigo? Você já viu que tem crente que tudo para ele é o diabo? Tudo para ele vai dar errado? Ele amanhece, acorda de manhã, vai para a garagem, pastor Zé Maria, o pneu murchou. Ele diz: o diabo está furioso. Não, mano, foi um espinho que você passou em cima. E é normal. É normal. É só tirar, levar na borracharia. Ou se você tiver com preguiça e tiver dinheiro, liga para o guincho, né? Tiver seguro. Tudo tem a situação. Você já percebeu que a irmã começa a fazer o almoço lá na casa, e aí inverte no celular um pouquinho lá, queima a comida e diz: o diabo está furioso, já até queimou a comida. Não, é o fogo mesmo que queimou, passou. Você só distraiu um pouquinho. É natural. É natural. O diabo não se levantou por causa disso. Nós queremos endiabar tudo, né? Nós queremos pôr tudo na conta dele. E tem coisas que são naturais da vida. E não quer dizer que aquilo te levou a um fracasso, uma derrota. Não. Aquilo foi um acontecimento do dia a dia.
e que você tem condições de superar. Mas o texto diz que a porta é estreita e apertado é o caminho. Só que a vida toda eu ouvi as pessoas pregando sobre esse texto e dizendo: olha, se você quiser ser crente, você tem que pegar o caminho difícil, porque o caminho é difícil. Aqui o texto não fala hora nenhuma que o caminho é difícil. Fala que ele é difícil de encontrar. Ele é difícil de encontrar. Em Lucas capítulo 13, verso 24, vai dizer: lutem para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. E se você continuar lendo o texto de Lucas, vai dizer: olha, muitos vão tentar e não vão conseguir entrar, e muitos vão chegar à minha presença e vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu orei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E o que a palavra diz? O Senhor vai dizer: a porta está fechada e eu não te conheço. Por quê? Porque tentou entrar pela porta e pelo caminho usando as suas próprias forças, usando a sua capacidade, achando que poderia fazer, ou poderia entrar pela porta, porque ele era autossuficiente para entrar, e não entra. Quando Jesus discute e explica para os seus discípulos quanto ao rico entrar no reino dos céus, as pessoas ficam dizendo assim: e você já viu que nós temos dificuldade até hoje de pregar para alguém que tem condições financeiras, porque aprendemos errado aquele texto, porque achamos que o céu não é para pessoas que têm condições financeiras, que rico não se salva. E Jesus não estava dizendo nada disto. Jesus estava simplesmente tentando dizer e explicar para as pessoas, e ele diz assim: olha, é mais fácil um rico entrar, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não é isso? Aí lá na frente, na sequência, diz assim: aquilo que é impossível é possível. E peraí, e o pobre entra no céu por conta própria? Não. Então nem o rico nem o pobre é impossível se salvar, nem o rico. E aí Jesus estava dizendo sobre o rico, porque na maioria ou em algumas situações, aquele que tem posses é mais arrogante. Não é todos, e não é uma regra. Tem exceções. Então as pessoas acham que por suas posses eles poderiam comprar a sua salvação e entrar no céu. E Jesus estava dizendo: olha, o dinheiro, a posição não salva ninguém, nem aquele que tem dinheiro, nem aquele que tem posição, mas também o pobre, o miserável, também não pode entrar no céu com as suas próprias forças, porque quem pode salvar só Jesus, e quem acredita no sacrifício dele. A porta só pode ser encontrada por quem entra através de Jesus. Ninguém entra na porta se não for por Jesus. Então salvação, ela é em Jesus. Ela é impossível sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Mas em Jesus a salvação para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para o pardo, para o amarelo, para o vermelho, para o roxo, para qualquer um que vai a Deus através de Jesus. Então, o que eu quero que você entenda é que não há uma dificuldade no caminho. Sabe por quê? Porque quando você acha o caminho, aleluia, foi pela graça. Você achou o caminho porque acreditou em Jesus. E quando você acha o caminho,
Aí ele fica mais fácil ainda, porque aí você não vai mais, porque você já conhece Jesus, você já sabe quem é Jesus, e agora você já vai entender que não é pela sua força. Aí você vai dizer: Senhor, eu agora entreguei em tuas mãos a minha vida, e a minha jornada será com o Senhor. Vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir dificuldade, vai vir vontade de pecar, vai vir vontade de desistir, mas nada disso pode te tirar. Sabe por quê? Porque você encontrou o caminho. E o caminho que você encontrou é pela graça também. Ele te leva, tá? Só que a tendência do ser humano escolher o caminho mais difícil, mesmo na vida espiritual, pode ser explicada por uma combinação de fatores espirituais, psicológicos e culturais. A dificuldade ou a tendência das pessoas escolher o caminho mais difícil, é uma questão, e pode ser explicada quando nós combinamos os fatores espirituais, psicológicos e culturais. Porque nós queremos ser espirituais por nossa própria conta, nós tentamos viver uma religiosidade por causa da cultura em que nós vivemos, a cultura em que nós vivemos, e aí vai muito de cultura, porque eu dou um exemplo muito claro para vocês, Uma pessoa que aceita Jesus, aqui no Brasil, ele vive numa sociedade que tem algumas culturas e regras para a sociedade, não tem? Mas aí eu quero perguntar para você, um índio que aceita Jesus lá no meio da Amazônia, ele vai conseguir viver igual eu? Não. A primeira coisa que ele vai ter dificuldade é de colocar roupa nele. Mas se ele andar peladão lá no meio da mata, ele vai para o inferno. Não vai não. É a cultura lá, é o jeito que ele vive, aquilo lá é natural. Agora se eu andar pelado aqui, aí eu vou ter problema, né? Não só com Jesus, mas com a polícia. Porque a cultura é outra. Então eu preciso entender que às vezes é a cultura que dificulta a minha forma de caminhar com Jesus. A dificuldade que eu tenho de encontrar o caminho são culturais, são tradicionais, são psicológicas. A minha mente não consegue acreditar que existe um caminho, que alguém pagou o preço para que eu pudesse ser salvo, e que este caminho agora é pela graça, e tudo que é preciso ser feito, alguém já fez por mim. Parece que é bom demais para ser verdade. Aí a minha mente trava, diz: não pode, eu tenho que pagar alguma coisa. São explicações que combinam, e fatores que levam isso. Embora Jesus tenha realmente pagado o preço para nos dar o acesso à graça e à salvação, muitas vezes nossas escolhas refletem a dificuldade em aceitar plenamente essa verdade. Eu fico olhando e aí a minha dúvida me tira do caminho. E é o que eu disse aqui: se o caminho é estreito e a porta é apertada, eu preciso procurar por ele. E quando eu procuro pelo caminho. E ao procurar o caminho, quando eu encontro o caminho, eu deixo a dúvida tirar de mim a oportunidade de entrar pelo caminho certo. Então, já que eu não sei o caminho, qualquer caminho me serve. Aí é claro que as opções do caminho largo é mais fácil de andar nele, porque ele é mais fácil de ser encontrado, porque ele é mais fácil de ser visto, porque o caminho largo não precisa ninguém procurar, porque o caminho largo está sendo oferecido assim, como se fosse algo prazeroso. Mas o caminho estreito é preciso ser buscado em Jesus. E aí eu tenho dificuldades, por quê? Aí eu quero trazer umas razões aqui. Quais as principais razões que as pessoas têm dificuldade? Eu disse que era psicológica, espiritual e cultural. Então vamos à natureza humana e o seu orgulho. Vamos para a natureza humana e o seu orgulho. O ser humano, em sua natureza caída. Qual que é a natureza do homem caído? O homem que está fora da presença de Deus. E todo homem que ainda não encontrou Jesus e o caminho, ele é da natureza caída espiritualmente. Ele está fora
destituído da glória de Deus. Então, a natureza do homem sem Deus tende a confiar mais em si mesmo do que em Deus. As pessoas que não têm a graça, que não conhecem a graça, que não têm Deus, elas confiam mais neles mesmos do que em Deus. E essa atitude muitas vezes nos leva a tentar resolver nossos problemas espirituais com as nossas próprias forças, em vez de descansar na obra de Jesus. Aí, porque a mente do ser humano está sem a graça. A mente do ser humano está uma mente pecaminosa. Então, e todo ser humano sabe que existe nele uma parte espiritual. E essa parte espiritual, ela geme, porque ela busca, ela anseia pelas coisas espirituais de Deus. Então, para tentar resolver os seus anseios espirituais, o ser humano quer resolver da sua própria forma, do seu jeito, na sua força, no seu conhecimento, achando que pode confiar mais nele do que do próprio Deus. E aí, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 14 e 12: há caminhos que ao homem parecem retos, mas no final conduzem à morte. Não é o caminho que eu escolho que parece ser bom, porque muitos caminhos que eu escolho, caminhos que eu acho que seriam bons, o final é morte. Então, na realidade, eu dependo de Deus. Eu preciso buscar em Deus. Eu preciso pedir a Deus que me direcione o caminho certo, porque é no caminho certo que eu vou andar debaixo da graça e da bênção do Senhor. Não é pela minha força, não é do jeito que eu quero resolver, é no caminho do Senhor. O orgulho espiritual, muitos acreditam que precisam provar algo para Deus. O orgulho espiritual, né? Aí eu preciso provar para Deus que eu sou espiritual. Aí essa pessoa esquece que a salvação é um presente, e esse presente é imerecido. Já viu que pessoas querem provar para Deus que são merecedores de alguma coisa? Ah, mas também o irmão recebeu, porque ele jejuou 30 dias. Jejuar 30 dias resolve alguma coisa? O jejum tem que ser de gratidão, porque já é. Não é o jejum que vai fazer você ter. O jejum é gratidão pelo aquilo que você já recebeu, porque você é salvo, porque você é grato, porque você tem domínio sobre a sua carne, porque você quer agradar a Deus, porque você já é santo, já é salvo. Eu recebi porque eu jejuei. Não, você recebeu porque Deus é bom. É um presente que Deus está te dando. E alguém que tem um orgulho espiritual quer provar para Deus que merece. Aí a bênção chega bem na porta assim, pastor Valdemar. A bênção está estendida assim. Aí você vai dizer: Senhor, mas eu não mereço. E Deus está dizendo: deixa eu te dar, eu quero te dar, eu quero te entregar. Senhor, mas eu não fiz nada. Aí Deus diz: ô miserável, eu sei que você não fez nada, mas eu quero te abençoar. Recebe, pelo amor de Deus. Tem gente que quer provar que merece alguma coisa. Diga para o irmão que está perto de você: ei, a sua salvação não é porque você merece, não. É presente merecido. Orgulho espirituais. Olha o que diz a palavra. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos por meio até a fé vem de Deus. Aleluia. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom? Presente. Não por obras, não é por aquilo que você faz, para que ninguém se glorie, para que tudo que aconteça na tua vida, todas as pessoas possam olhar e compreender: Deus, foi Deus, através de Deus, por causa dele, aleluia. Não é pelas obras, é salvo pela graça, é por meio da fé. É Deus que gera a fé, e não vem de você, é dom de Deus, não é pelas obras. Então nós não podemos ter orgulho espiritual e nem sermos tendenciosos à autossuficiência. Eu dou conta de ser crente, eu dou conta de chegar no céu. Dá não? Vai não. Você não caminha uma esquina sem Jesus. Cai na primeira passo.
Não dá conta nem de ficar de pé. Porque até para te colocar de pé é o Espírito Santo de Deus que entra na tua vida. Então não tem condições. Você não é autossuficiente para a salvação. A salvação é um presente. É a graça de Deus sobre a tua vida. E nós não podemos ser orgulhosos. Senhor, não mereço, mas eu recebo, eu preciso. Eu não mereço, mas eu tomo posse, porque o Senhor já conquistou por mim. Você sabia que o crente tem duas formas, Cristiano, de receber benefício de Deus? A primeira que nós recebemos de Deus é porque somos filhos. E os filhos têm direito a quê? A herança. Então tudo que Deus tem é nosso, por direito de herança. E aí a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus é recompensado. É diferente de herança, porque a recompensa são para todos que fazem a obra, para todos que trabalham para o reino, mas tem pessoas que trabalham para o reino, vão receber a recompensa e não vão ser salvos porque não são filhos. Só fez alguma coisa para Deus, recebeu recompensa, mas não herdou a salvação e o direito de vida eterna, porque não se tornaram filhos. Mas aqueles que se tornaram filhos e fazem a obra de Deus, vão receber a herança, a bênção de ser filho, a herança do céu, todos os benefícios que cabe ao filho herdeiro, e ainda vai receber recompensa pelo que fez. Aí Pedro, preocupado, diz: Senhor, qual que é a recompensa? 100 vezes mais, Pedro. E ainda por fim a vida eterna. Tem recompensa para quem faz, mas não somos autossuficientes, né? Vamos mais, a influência, um dos fatores ou das razões que nos fazem pegar o caminho mais difícil, em vez de aproveitar a paisagem, mas e de olhos fechados e com medo, uma das razões é a influência da cultura e das tradições religiosas. Quantas vezes eu ouvi na minha casa parentes meus até hoje dizendo: eu nasci assim e vou morrer assim. Eu nasci na igreja católica e vou morrer na igreja católica. Tradições. Porque a igreja nem católica nem evangélica não salva ninguém. Mas a tradição religiosa faz com que as pessoas peguem o caminho mais difícil. Pegue o caminho mais difícil. O tanto que é mais fácil você orar a Deus. A Bíblia diz que você tem acesso aonde? No trono da graça de Deus, para receber misericórdia, para receber a bênção de Deus. É você olhar para o céu, levantar as mãos e dizer: Pai, eu estou aqui, em nome de Jesus, eu adentro a tua presença, para buscar de ti uma cura, uma bênção, um benefício da parte do Senhor. Eu creio e tomo posse, e aquele que crê e toma posse recebe. Mas tem uns que acham melhor pegar um sentimento de autopiedade, de tradição religiosa, e caminhar daqui até Trindade a pé. Sacrifício de tolo, porque não resolve nada, porque você tem acesso direto ao trono. Mas tem gente que quer o caminho mais difícil, tem gente que quer o caminho da dificuldade. E aí as tradições religiosas, tradição de esforço e de sacrifício. Algumas culturas ou tradições religiosas ensinam que a proximidade de Deus só se alcança por meio de sofrimento. Você já viu que tem uns masoquistas, né? Você pode encontrar isso nós podemos encontrar lá na história dos profetas de Baal, né? Eles começaram a clamar, não tiveram respostas, e o texto diz que eles começaram a fazer o quê? A cortar-se, porque eles achavam que o autossofrimento, a autoflagelação ia fazer com que o Deus dele, que era falso, se manifestasse. Então as pessoas tendem a andar pelo esforço e pelo sacrifício, achando que o sofrimento e o esforço extremo vão chamar a presença de Deus. E a Bíblia diz que o esforço e o sacrifício necessário já foi feito na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço e já pagou o sofrimento. Você precisa desfrutar dos benefícios da salvação que Ele já deixou para você, que Ele já conquistou por você. Essa visão distorce o conceito bíblico da graça. Tem que sofrer para receber. Tem que humilhar para receber. E quantas vezes, em vez de se prezar pelo caráter,
Porque Deus não chama pessoas, Deus chama caráter. Deus quer caráter, pessoas de caráter. Então Deus não olha para a pessoa, olha para o caráter da pessoa. E quantas vezes nós, que já somos obreiros há algum tempo, pagamos um preço desnecessário, porque nascemos e fomos chamados e lutamos para ter um bom caráter, mas alguém olhando para nós disse: eu quero ver se ele está pronto para o ministério, e nos leva a passar por humilhações, nos levavam a passar por sofrimentos desnecessários, quase que fazendo a gente ir à tentação, humilhando, rebaixando, tratando de maneira que não era necessária, achando que estava nos moldando para alguma coisa, fazendo com que a gente sofresse. Não, tem caráter, tem chamado, vou preparar para o ministério, vou abençoar, vou chamar, vou colocar perto, vou ensinar o caminho. Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas achavam que tinha que fazer as pessoas serem humilhadas para receber alguma coisa. Tem que sofrer para poder receber alguma coisa. E a Bíblia diz que o caminho não é o caminho mais difícil. Você precisa entender que quando você está no caminho certo, você tem os benefícios. E aí você diz assim: pastor, então eu posso fazer qualquer coisa? Não, ninguém está dizendo que a graça te dá liberdade para pecar, não. A graça não dá liberdade para você ser mau caráter, não. A graça não dá liberdade para você ser mentiroso, não. É pelo contrário. Quando você vive pela graça, você já está liberto de tudo isso. Não tem nenhuma possibilidade de você voltar às coisas antigas, porque você já encontrou a graça em Deus. Você já foi transformado por esta graça, que é muito mais poderosa do que mandamento. Vamos mais, sacrifícios. Jesus confrontou os fariseus, né? Que impunham fardos pesados sobre os outros. E o que Jesus disse? Não, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que os fariseus queriam? Se quiser, tem que ser assim. Tem que ser assim. Regras impossíveis que eles mesmos não conseguiam cumprir, mas exigiam dos outros. Aí é o texto que diz: não entram e ficam na porta impedindo os outros entrarem. Fardos pesados sobre os outros, quando a gente próprio não consegue carregá-los. E Jesus disse: não é assim. O meu fardo é leve, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está em Mateus 11:30. Mentalidade de recompensa é uma das razões que nós temos dificuldade. Muitos crescem acreditando que quanto mais difícil, mais valioso. Já viu falar isso? Só dá valor se for difícil. Isso é uma cultura errada. É questão de mentalidade. É questão de achar que merece a recompensa. E na realidade a salvação não é por merecimento, não é porque é difícil que vai ter valor. Você precisa dar valor pelo sacrifício de Cristo, não pelo seu sacrifício. Foi o que Ele fez. Isso leva à crença do que, para agradar a Deus, precisamos sempre passar por desafios maiores do que o necessário. Os desafios já são naturais. Já vivemos no dia a dia pressionados. Então nós não precisamos criar caminhos mais difíceis, porque Deus nos tornou livres para caminharmos com Ele, entregar nas mãos dEle e ter uma viagem, uma jornada prazerosa na presença de Deus. Prazerosa na presença de Deus. O medo é a culpa pelo pecado. Mesmo sabendo que Jesus pagou o preço, o cristão continua se sentindo indigno. Você já viu isso? Parece que ele quer anular o sacrifício de Cristo. Mas eu me sinto tão pecador. Não, você realmente foi e é pecador. Mas o que você precisa entender é que esse pecado já foi pago. Você não precisa se sentir indigno por causa do pecado. Algumas situações você precisa mudar o seu comportamento, o seu caráter,
ter uma vida que seja uma vida dedicada e uma vida dentro da sociedade que ultrapassa os padrões. Você está acima disso porque você serve a um Deus poderoso, mas você não precisa se sentir culpado ou indigno por causa do pecado. O pecado que você praticou já foi pago por Cristo Jesus. E aí, carregando culpa de seus pecados, acreditando que precisam compensar as suas falhas. O que eu vou fazer para eu ser perdoado? Não, nada. O seu pecado já foi perdoado. Você precisa andar como alguém que é livre, como alguém que serve ao Senhor sem pecado. E quem não tem pecado tem uma vida abençoada, tem uma vida feliz, tem uma vida sem problemas. Quem não pratica o pecado caminha no caminho da obediência, porque serve a um Deus que o livrou do pecado. Glória a Deus. Então vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para que você vai se sentir culpado? Para que você vai se sentir culpado? Você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor pagou o preço dos meus pecados, mas eu continuo pecando. Senhor, então o que eu preciso é que o Senhor me ajude a me livrar das atitudes que eu tenho praticado, que são pecaminosas, porque senão eu vou envolver nisso e vou perder a minha jornada, a minha caminhada de salvação. Então me ajuda, porque o Senhor já pagou o preço, e agora eu preciso de ajuda para ser liberto dessa miséria do pecado na minha vida. Eu não posso mais viver no pecado, porque eu já entendi que os pecados foram pagos, mas a vida sem pecado é que te agrada. A vida sem pecado é que te agrada. Medo de descansar na graça. Descansar na graça de Deus pode parecer fácil demais para ser verdade. Algumas pessoas temem que aceitar a graça incondicional as torne espiritualmente preguiçosas. E aí que as pessoas enganam, né? Quem vive pela graça vive uma vida de atividade no reino dos céus. Quem vive pela graça não precisa ficar pagando o preço do pecado, então faz a obra de Deus com alegria. Quem vive sabendo que já foi salvo pela graça, não precisa ficar preocupado como se portar, porque ele já tem um comportamento de salvo em Cristo Jesus. A influência do inimigo. O inimigo traz engano e distração. O ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. O que o inimigo quer roubar de você? O inimigo quer que você acredite que a obra de Cristo não é suficiente e que você precisa fazer algo para alcançar a salvação. O diabo quer distrair você, quer tirar da sua mente o sacrifício que Jesus fez, tentando colocar na sua mente que o sacrifício de Cristo não é suficiente. E o legalista, o sentimento de legalismo. O inimigo pode incentivar o legalismo, levando as pessoas a dependerem de regras e de rituais, em vez de confiar na obra redentora de Cristo Jesus. Tem pessoas que acham que salvação é por causa das regras. Não me toques, não me olhes. 2 passinhos para cá, 2 para frente, eu recebo isso. 3 para cá, 1 para cá, eu recebo isso. Isso era lá no mundo, né? Lá no mundo tinha essas coisinhas, né? Arrancava um dentinho e jogava em cima da teia. São o quê? Alguém jogava o dentinho em cima da teiada para alguém. Tinha fada de dente, tinha tudo, né? Dava 3 pulinhos, são não sei o quê. Tudo demônio, né? Tudo demônio. São não sei o quê para lá. Quantas vezes diz que tinha que pular do toco, pulava de um toco para curar a íngua, né? Aí a gente já era meio artiloso, não pulava do toco, não, subia no morão da porteira. Aí sarava mesmo, porque quase dava distensão, né? Mas achando que aquilo era alguma coisa, precisava fazer alguma coisa para receber. O diabo tentando colocar na mente das pessoas as regras. Você recebe se fizer isso.
recebe se fizer aquilo, recebe se fazer tantas vezes. Não, a graça de Deus, ela nos alcança de maneira poderosa. Agora, quando nós recebemos a graça, quando nós encontramos o caminho, a vida transforma. Não é viver pela graça com vida sem transformação, é diferente. E você vai entender agora aqui quando chegarmos na última parte aqui. Dificuldade de compreender o dom de Deus. A graça é um conceito radical. É ou não é? Você aceita ou não aceita? É um mundo baseado em mentiras, em méritos e conquistas. É difícil aceitar que Deus nos oferece salvação gratuita, porque pela graça sois por meio da, isso não vem de vós, é dom. Então não tem como a gente compensar a graça. É dom de Deus, é dom de Deus. E sabe por que às vezes nós temos essa dificuldade? Porque pouco se fala da graça. Porque é mais fácil controlar as pessoas trazendo medo, trazendo temor. Olha, se você não fizer isso, o diabo vai te visitar de noite. Não é isso que as pessoas falam? Se você não fizer isso, o diabo vai te atentar, o diabo vai fazer aquilo. É pelo medo. Se você não fizer assim, olha, você não tem medo do inferno? Eu nunca tive medo do inferno, graças a Deus. Porque eu não vou para lá, porque a graça já me alcançou. Se eu vou para o céu, para que eu vou ficar com medo do inferno? Se eu vou morar com Jesus, para que eu vou servir a Jesus com medo de um lugar? Você sabe quem que fez o inferno? Sabe quem criou o inferno? Conhece? Foi Deus. Pastor, mas foi Deus. Então, meu irmão, você não precisa ficar preocupado, porque Deus só criou o inferno para jogar lá aquele que já não tem mais salvação, que é o diabo. E aí algumas pessoas dizem: olha, mas o diabo é rei no inferno. Rei de quê? Ele é condenado ao inferno. Lá não tem reino não. Lá não tem reino. O único reino que o diabo pode fazer alguma coisa é o reino das trevas aqui, enquanto ele está aqui. Mas o inferno foi preparado para o diabo, para os seus anjos caídos, que já não resta mais esperança. E foi Deus que preparou para lançá-lo lá e julgá-lo e deixá-lo lá. Então o diabo não tem reino, o diabo não pode trazer medo para você se você estiver em Deus. E eu não sou crente com medo do inferno. Eu sou crente porque a graça me alcançou, porque eu sou salvo em Cristo Jesus, e o dom de Deus me alcançou. E o caminho que eu caminho é de alegria. É de alegria. Todas as tentativas malignas do inferno contra a minha vida, eu estou seguro nos braços de Deus. Eu entreguei a minha vida para Ele. Eu caminho com Ele. Eu não tenho dificuldade, porque Deus que me amou é o que vai me sustentar. Jesus tornou o caminho mais fácil. Jesus veio para simplificar o caminho para Deus, eliminando os fardos impostos pela lei e nos dando acesso direto ao Pai. E Ele disse: eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por... Pronto, Ele é o caminho. Além disso, Ele nos chama para descansar nele. Olha o que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Jesus veio para tornar o caminho mais fácil. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para levar ninguém para o inferno. Jesus não leva ninguém para o inferno. As pessoas que rejeitam a Ele já estão condenadas porque não tem Ele, vão ser lançadas no inferno junto com o diabo. Mas Jesus vem, e aquele que encontra o caminho nele é para salvação. É para salvação. O ser humano escolhe o caminho mais difícil por causa da sua natureza caída, suas tradições culturais, culpa, medo, falta de compreensão da graça. Mas a Bíblia nos convida a descansar na obra completa de Jesus, lembrando-nos que Ele já pagou o preço e nos chama a viver pela fé e não pelas obras. Gálatas 5:1. Portanto, permanecemos firmes na liberdade
com que Cristo nos libertou. Não volteis ao jugo da escravidão, mas permaneçam firmes na liberdade. Não procure problemas para a sua caminhada. Não procure o caminho mais difícil. Entrega tudo ao Senhor, confia nele e viva e desfrute da paisagem, das bênçãos da sua jornada em Cristo Jesus. A graça de Deus não apenas facilita o caminho para a salvação, mas nos dá a paz e segurança para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Aí eu quero terminar com vocês aqui, falando da história de Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas, no capítulo 19, no verso 1 ao 10, a Bíblia diz que Jesus entra em obreiros? Jericó. Jesus entra em Jericó. Se você estudar, você vai descobrir uma coisa que a maioria das pessoas acham e entendem equivocadas. O que é uma figueira brava? Uma figueira brava, ela é simplesmente, e tem simplesmente o aspecto de uma goiabeira. De uma goiabeira. Quantos aqui já subiram um pé de goiaba? É a coisa mais fácil, não é? É fácil ou difícil subir um pé de goiaba? Fácil. Porque ela é uma planta de baixa estatura, com muitos galhos. É a figueira brava, tem a aparência de uma goiabeira, árvore baixa com muitos galhos. E se você continuar estudando, você vai descobrir que a tamareira é a mesma palmeira, que tem a aparência de um coqueiro, e que tem cerca de 5 a 6 metros de altura e tem um único tronco. Jericó, a cidade de Jericó, ela tinha 95% da sua arborização era de tamareiras. 95% das árvores de Jericó era tamareira, ou a palmeira, que parece com um coqueiro, e 5% de figueira brava. Então, qual que era natural? O texto diz que Zaqueu subiu em uma figueira, mas não tinha 95% de tamareiras. O natural era procurar uma tamareira, não era? E era mais alto. Só que a tamareira é um tronco só, 6 metros de altura. E a figueira era uma árvore baixa com muitos galhos. Qual caminho Zaqueu escolheu? Mais fácil ou mais difícil? Mais fácil ou mais difícil? Por que você quer sempre o mais difícil? Por que você procura sempre o mais difícil? Por que nós procuramos sempre o mais difícil? E aí nós pregamos que Zaqueu era uma figueira brava, cheia de espinhos e tal, e a dificuldade não, era mais fácil que tinha para subir. Zaqueu era inteligente. Para Zaqueu subir num pé de tamareira, ele tinha que arrumar uma corda. E como é que ele ia ficar lá esperando Jesus? Porque se ele soltasse a mão, ele caía. Então ele não escolheu o caminho mais difícil, ele escolheu o caminho mais fácil. É isso que você precisa entender. E Jesus, ao passar, ele foi para a casa de quem? Ele foi para a casa de quem? Escolheu o mais fácil ou o mais difícil? O mais fácil. Porque não está no que nós fazemos, está no que Ele é. No que Ele é. Eu trouxe todo. Eu quero perguntar: qual foi o esforço da filha de Jairo? Ela teve algum esforço? A filha de Jairo? Ela estava dormindo. E depois ainda falaram que ela tinha morrido. Do sono para a morte, deitada, descansando. Se fosse assim, se fosse por esforço, Jesus não tinha ido lá não, meu irmão. Jesus não tinha ido lá. Jesus foi lá por causa daquilo que Ele é, do propósito que Ele tem. Aí quando nós lemos a história de Zaqueu, a questão não é o que faz, a questão não é o maior esforço. Jesus foi para a casa de quem fez o menor esforço. A filha de Jairo não fez nenhum esforço e Jesus ressuscitou ela. A questão não é o que faz, é o que Ele é.
E a Bíblia, o próprio Jesus diz lá, quando alguém questionou ele, porque ele foi para a casa de Zaqueu, disse: olha, hoje veio salvação a essa casa. Ele veio para os perdidos, os que não mereciam. Isso é graça. Isso é graça. Tá? Isso é graça. E eu quero dizer um negócio muito sério. Se você acha que é perfeito, se você acha que faz tudo certinho e que você merece a salvação, Jesus não veio para você. Não veio. Ele não veio para os bons. Se você é bom, se você é perfeito, e se você faz tudo certo na vida, eu sinto em dizer que Jesus não veio para você. Porque a Bíblia diz que Ele veio para os que eram perdidos, os que precisam de médicos, os que precisam de salvação. Então você só é hoje, e você só consegue ser salvo hoje, porque Ele veio para você que era perdido. Ele veio para mim que não tinha esperança. Hoje veio salvação a esta casa, porque este é um filho de Abraão, porque Ele veio para os que eram os perdidos, os afastados da casa, aqueles que não tinham mais esperança, aqueles que a sociedade olhou e desprezou. Jesus entra na casa. E aí a questão é esta: aonde Jesus entra? Aonde Jesus entra? O que foi que aconteceu na casa de Zaqueu? O próprio Jesus disse: hoje veio, porque onde Jesus entra há transformação, há salvação. E você hoje é transformado e é salvo porque Jesus entrou na sua vida. Não é porque você era bom, não. Não é porque você nasceu perfeito, não. Não é porque você merecia, não. É porque Jesus entrou na tua casa, porque você procurou o caminho. A única coisa que você fez foi procurar o caminho. Você achou o caminho e acreditou que era o caminho certo e entrou por ele e agora caminha nele. E Jesus, ao entrar, ao você entender tudo isso, Jesus veio sobre a sua vida, transformou por completo, fez o milagre da restauração. Ele trouxe algo extraordinário sobre a vida de Zaqueu, porque aonde Jesus está, os corações são aquecidos, a alma fica vibrante, o sentimento é transformado, a natureza do homem, porque o homem só consegue viver sem o pecado quando a natureza dele é transformada, porque sentimento não muda a vida do homem, mas a natureza pecaminosa foi quebrada pelo poder da presença de Jesus, que veio aquecer corações, que veio dizer: olha, se você entregar para mim a tua vida, eu transformo a tua natureza, eu quebro o pecado, eu mudo a tua história, e você vai poder caminhar comigo em uma caminhada extraordinária. Uma caminhada extraordinária. Chega de caminhar com Jesus achando que o inferno está do teu lado para você cair. Chega de caminhar com Jesus achando que o diabo tem um garfo de 3 pontas para te espetar. Você sabia que quem criou esse negócio de chifre, de rabo, de espeto e de fogo e de fumaça para o diabo foi a igreja? Para pôr medo no povo? São os nossos irmãos católicos que criaram isso para pôr medo no povo. O diabo é mau. Se deixar, ele destrói, rouba, mata. Mas não tem nada disso nesse sentido de características. Ele é mau por natureza, porque ele se rebelou contra Deus. Mas as pessoas estão caminhando uma caminhada de olhos fechados, segurando na borda, Luziano, da canoa. Dá conta nem de pescar depois. Dá conta nem de pescar, porque os nervos estão abalados. Crentes desequilibrados, crentes estressados, crentes cheios de problemas emocionais, porque não estão descansando ou entregando as suas vidas a Deus. E o Senhor te convida hoje:
entrega a tua vida nas minhas mãos e desfrute da paisagem da tua jornada, porque ela tem coisas extraordinárias. Nessa jornada você vai ver milagre, você vai ver salvação, você vai ver cura, você vai ver coisas espirituais que você nunca viu, você vai sentir algo que você nunca sentiu, mas são coisas que vêm para te abençoar, te fortalecer. Não é temor, não é medo. Você precisa se entregar para aproveitar o restante da caminhada que você tem até Jesus voltar. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Aviso, quinta-feira